Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite gelada, mais uma vez. Mas nós vamos procurar nos aquecermos nos conhecimentos que o Mestre nos deixou e que Allan Kardec tão bondosamente compilou para nós, simplificou. E essa é a função primeira do Espiritismo, né? Esclarecer e consolar, porque à medida em que a gente se esclarece, o consolo chega até nós no entendimento da dinâmica da vida. Então, convidando a todos para fazermos a nossa prece inicial, cerrando levemente os nossos olhos, colocando-nos confortavelmente nas poltronas, tomando consciência de onde estamos e por que estamos e por quem estamos, para agradecermos primeiramente ao nosso Criador, ao Mestre Jesus e à espiritualidade que silenciosamente, anonimamente, invisivelmente, mas amorosamente está a dedicar-se a cada um de nós, proporcionando o alívio, fazendo com que nos acalmemos, ministrando a cada um de nós as propriedades terapêuticas oriundas da espiritualidade, para que possamos encontrar aqui o que viemos buscar essa noite. Então, Senhor, ilumina nossas mentes para que, expandindo nossas consciências, possamos captar o melhor, o mais profundo possível da mensagem que nos será trazida essa noite, no tema Laços de Família, com nossa irmã Karina. E que assim seja. Que assim seja. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Hoje o nosso tema é sobre laços de família. E as referências bibliográficas, o Evangelho, segundo o Espiritismo, o livro Palavras da Vida Eterna, com a mensagem do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, e um material da internet, que são perguntas e respostas do Richard Simonetti. Então, a gente começa a nossa exposição com essa belíssima imagem. Não temos como falar em família, não nos remetendo a Jesus, a Sagrada Família. A família é a célula primeira da sociedade. A família é onde nós ensaiamos os primeiros passos para vivermos em sociedade. É na família que nós recebemos ou deveríamos receber todas as orientações educativas, principalmente de valores morais. A escola tem como tarefa a instrução e não a educação. Educação nós deveríamos ter nas nossas casas, nos nossos lares. E quando a gente vê essa imagem da Sagrada Família, a gente vê o quão importante é a família para Jesus. O Espírito mais perfeito que esteve entre nós, nos ensinando a lei do amor. Nos ensinando sobre honrar pai e mãe, sobre os laços de família. E Jesus teve um pai, José, que o ensinou valores, ensinou o trabalho, porque Jesus aprendeu o ofício da carpintaria com o pai. E a mãe Maria, a nossa Mãe Santíssima,
que hoje, na espiritualidade, cuida dos irmãos suicidas. E que Maria nos deixou um legado de amor e de abnegação, adotando outras criaturas no elemento caridade. E uma outra lição importantíssima que Jesus nos coloca é a lição da humildade. Porque Jesus não nasceu num castelo, não nasceu rodeado de luxos, mas sim nasceu numa estrebaria rodeado de animais, na mais absoluta simplicidade. Então, isso já nos dá um panorama da importância da nossa família, dos laços que nos prendem aqueles que estão ao nosso entorno. E nós temos que entender que todos nós, através do fenômeno da reencarnação, que a reencarnação é um princípio elementar da doutrina espírita. A reencarnação é o retorno do espírito à vida material num novo corpo, assumindo outra personalidade. Qual é o objetivo da reencarnação? É ampliar os nossos laços uns com os outros e o aprendizado à nossa evolução espiritual. Então, somos espíritos velhos, espíritos que temos um passado e que já estivemos ligados uns com os outros em outras famílias. Então, esses laços, aquelas pessoas lá no Evangelho, nos fala que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Há uma obra chamada Minha Vida na Outra Vida. É uma obra baseada em fatos reais. E a partir dessa obra se lançou um filme com o mesmo nome lá no ano de 2000. E muitos viram, eu não vou contar todo o filme para não perder a graça, mas eu indico esse filme que chama Minha Vida na Outra Vida, em que narra a história de uma norte-americana que ela, aos 42, ela era casada, ela tinha um filho de 17 anos, e já na meia-idade ela fica grávida. E quando ela engravida, ela começa a ter relances de uma outra família, que ela foi buscar, e isso aconteceu na Irlanda. E aquilo começou a incomodá-la, porque ela via a mãe, os filhos e um marido extremamente violento. E ela foi buscar, isso estava perturbando, ela foi buscar um terapeuta que era ligado às terapias reencarnacionistas de outras vidas. E ele fez regressão com ela. E ele disse para ela, o terapeuta, que essas visões eram reminiscências de uma outra vida. E ela relatou para a família, ela teve uma certa discussão com os familiares, e ela via na mente dela uma igreja, e ela começava a ver, e ela, então, ela resolveu ir com a família para a Irlanda. E ela começou, então, a ir atrás desta família que ela via. E ela reencontrou. E um dos filhos, o marido era extremamente violento. Ele batia nela, ele batia nas crianças. E um dos filhos dela, um menino, numa certa ocasião, ela já havia reencontrado este filho.
E aí ela foi conversar com ele, ela foi atrás e ela o reencontrou. E aí, nessa existência que ela tinha as reminiscências, aconteceu um episódio em que eles foram buscar, eles caçavam lebres e eles colocavam armadilhas, e estava ela, o filho e o marido. E a lebre foi capturada numa armadilha. Mas o menino ficou com pena. E ele olhou para a mãe e a mãe aqueceu e deixou com que ele soltasse o animalzinho. Desde que o pai não ficasse sabendo de forma alguma. Era um segredo que eles tinham, só eles sabiam desse segredo. E aí, quando ela reencontra esse filho, aí ele não acredita, ela começa a falar das lembranças e aí ela relata o fato para ele. Aconteceu assim, assim, assado. E ele levou um choque, porque só os dois sabiam daquele episódio, mais ninguém. Então, no final, o que acontece? Ela consegue reunir os filhos. Porque o que aconteceu naquela existência? Ela teve filhos e ela, como ela apanhava, depois da última gravidez, o médico disse: você não pode engravidar novamente. E o marido bebia, a violentou e ela engravidou. E ela morre no parto. Ela desencarna no parto. Depois da sua desencarnação, os filhos foram distribuídos. Quando ela reencontra na Irlanda esse menino que havia acontecido esse fato, aí eles conseguem reunir os filhos. Então, a tarefa, por quê? Porque ela sentia que eles estavam vivos. Então, ela consegue reunir os filhos na vida atual. Então, os laços de reencarnação, através da reencarnação, eles não se rompem. Muito antes, pelo contrário, eles podem se fortalecer. Nesse caso em específico, ela reencarnou muito rapidamente depois da sua última encarnação. E ela teve uma outra família. Então, o que aconteceu que ela teve a possibilidade de relembrar, de conseguir rever os filhos que ela tinha tido nessa outra vida na Irlanda? O grande objetivo, com certeza, era reunir esses irmãos que haviam sido separados por conta do seu desencarne. Então, nós, muitas vezes, nós não temos a faculdade de lembrarmos isso. Porque ao reencarnarmos, nós temos um esquecimento do que aconteceu na outra vida, nas outras vidas. Por que nós temos o esquecimento? Porque o esquecimento é uma bênção para nós. Imaginemos que nós reencarnemos com pessoas que tenham nos prejudicado. Porque na nossa família reencarnam afetos e desafetos. E a maioria das famílias são famílias de provação. São famílias de laços em que nós temos que reaprender a amar, a respeitar, a perdoar aqueles que vêm conosco novamente. E o grande desafio nosso justamente é o quê? É a convivência com os diferentes, porque nós somos diferentes. E à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a nos respeitarmos, a respeitarmos uns aos outros e a ampliarmos, a reatarmos os laços. Porque quando a gente pensa em laço, o que a gente pensa? Num nó. E os laços a gente coloca, quando a gente vai fazer um embrulho, o que a gente faz? A gente faz um laço.
Qual é o objetivo do laço? Não é a amarração? Não é prender? Não é isso que é o objetivo do laço? Então, os laços são amarrações que nós vamos ampliando de uma existência para outra. E isso é importante para que a gente tenha entendimento de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Aqui eu trouxe uma outra imagem, onde a gente vê aqui o que acontece nessa imagem. Se a gente prestar atenção aqui, nós vemos os dois planos. O plano espiritual, esse aqui. O que é o plano espiritual? O plano extrafísico. É o plano que está numa outra dimensão, que os nossos olhos não conseguem enxergar, porque nós não enxergamos os espíritos. Eles existem? Claro que eles existem. Os nossos familiares que desencarnaram evaporaram? Não, eles estão no plano extrafísico, vivendo a vida onde? Na espiritualidade. Com quem? Com a sua família espiritual. Então, existem famílias na espiritualidade que são ligadas pelos laços espirituais, que são os laços verdadeiros. Como que esses laços acontecem? Acontecem por afinidade de gostos, de tendências, evolução. Porque nem sempre nós vamos reencontrar os nossos familiares que nos precederam, de volta à verdadeira pátria no mundo espiritual. Nós vamos reencontrá-los se nós estivermos na mesma afinidade que eles. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui nós temos um espírito aqui que está se organizando para o quê? Para reencarnar. E aqui ele está reunido com a sua família espiritual, recebendo todas as orientações. Porque quando nós estamos para reencarnarmos, estamos no mundo espiritual, não pensemos que seja fácil. Por que não é fácil? Porque quando a gente volta, a gente deixa a nossa família espiritual lá. E eles nos aguardam ansiosamente. Os avós, os filhos, os pais, os tios que a gente tem afinidade. Nós temos uma família do outro lado da vida. Nós temos uma família que nos aguarda. E aí, então, nós voltamos ao mundo físico, num novo corpo, com os nossos genitores. Tudo isso segue um planejamento. Mesmo aquelas reencarnações que nós chamamos de reencarnações compulsórias, que são aqueles espíritos tão arraigados ao mal que eles não têm condição de escolher. Então, é feito um planejamento por uma equipe na espiritualidade para que ocorra a reencarnação desses espíritos no mundo físico. Mas muitos, com mérito, têm a condição de fazer escolhas dos seus pais, dos seus irmãos, daquela parentela. Então, vejamos a importância dos laços de família. Os espíritos que reencarnam numa mesma família, todos são da mesma família espiritual? O que a gente pensa? São todos da mesma família espiritual? Não, não são todos da mesma família espiritual. Podem ser da mesma família espiritual. Uma outra pergunta, ó. Qual a diferença entre a família espiritual e a família carnal? Qual é a diferença? É que na família espiritual, os espíritos, eles são afins. E na família carnal, nós estamos ligados por laços de consanguinidade.
e que não significam os laços consanguíneos serem laços espirituais. Mas podemos reencarnar aqui no mundo físico numa família de espíritos afins? Com certeza que sim, com toda certeza. Muitos de nós. Mesmo porque Deus, que é nosso Pai amoroso e bom, Ele permite que isso aconteça. Ele permite. Porque imaginemos que a gente reencarne somente com desafetos. Vai ficar difícil, né? Então, Deus sempre coloca dentro da nossa parentela, seja um avô, uma avó, um tio, um primo, alguém que tem afinidade conosco. Porque Deus é tão bom conosco que não deixa ninguém desamparado. Nem aqueles espíritos que são abandonados pelos seus pais. Porque a gente sabe que o ser humano, ao nascer, se ele for abandonado, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Porque o ser humano, ele precisa dos cuidados. Alguém que o alimente, alguém que o troque, alguém que cuide na doença. Então, quando o espírito, às vezes, ele é abandonado porque aqueles genitores, muitas vezes, não querem, não têm compromisso nenhum, não querem. Eles largam aquele filho, alguém vai cuidar. Porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai fazer com que algum anjo, algum espírito nobre, protetor, cuide daquele serzinho. Seja uma avózinha, um avô, às vezes até um vizinho. Não está na nossa família consanguínea, mas está ligado a nós por laços espirituais. E isso muitas vezes a gente percebe nas amizades. Há pessoas que a gente tem afinidade, tem carinho, tem estima, mais do que um parente de laço consanguíneo. Porque essa pessoa, muitas vezes, foi da nossa família em uma outra existência. O que aconteceu nesse relato, nesse livro, Minha Vida na Outra Vida, foi a possibilidade que ela teve de reencarnar rapidamente. Isso não é algo corriqueiro. Não é corriqueiro. Porque o espírito, quando desencarna, ele fica muito tempo na espiritualidade. Se preparando, trabalhando, porque lá a vida continua. Mas ela teve a possibilidade de reencarnar rapidamente após o seu desencarne. Por quê? Porque ela tinha tarefa, porque ele foi permitido ela conseguir reunir os filhos da outra vida. Porque ela tinha a tarefa de fazer esse reencontro. Então, vejamos que os laços, com certeza, se ampliaram, porque ela tinha um outro companheiro, ela tinha um outro filho, ela estava grávida, ela conseguiu ver a sua família. Então, os laços com a reencarnação, eles se ampliaram, eles não se destruíram, que é o que o Evangelho nos coloca. Então, a família é sempre o nosso bem maior. Também uma outra pergunta, não é a família carnal integrada por espíritos que compõem uma família espiritual? E aí, como falamos antes, nem sempre. Dependendo das experiências compatíveis com suas necessidades evolutivas. O espírito pode reencarnar entre pessoas que não pertencem à sua família espiritual. Por experiência ou provação, há quem reencarne em país e cultura diferentes,
convivendo com pessoas que não guardam afinidade com ele. Então, há muitos espíritos que optam por reencarnarem com espíritos totalmente estranhos. Totalmente estranhos. Por quê? Porque existe um projeto em relação a essa reencarnação, existe um objetivo de aperfeiçoamento que nós não sabemos, mas que a espiritualidade, os espíritos encarregados dos projetos reencarnatórios sabem. E muitas vezes acontecem os planos B. Aliás, tem uma outra obra chamada O Plano B. Essa obra é do Richard Simonetti, é um livro, em que havia um projeto entre dois jovens na espiritualidade. Não dá para contar toda a obra, né? Então, havia um projeto que eles reencarnariam, casariam, os dois seriam médicos, fariam a faculdade de medicina e se empenhariam nas causas humanitárias. Ele, o rapaz, reencarnou antes dela. Ela reencarnou. Na juventude, o que acontece? Ele, mais evoluído, ele foi seguindo o seu projeto, ele foi fazer a faculdade de medicina, porém, ela, o que ela fez? Um espírito mais leviano, se envolveu com o professor, ficou grávida do professor. E o que aconteceu com o plano? A espiritualidade acionou o plano B. Porque um deles falhou na tarefa. Então, ela casou com o professor, ela teve filhos, ela constituiu uma família, mas ela não amava de fato. Foi um arroubo da juventude. Lá pelas tantas, o que acontece? Eles se reencontram. No hospital, eles se reencontram. As reminiscências, né? Aí ela queria romper o casamento, ficar com ele. Ele, um espírito mais evoluído, disse não. Você tem uma família a zelar. Você tem que ficar com a sua família. O que ele fez? Ele foi embora para um outro país para exercer aquilo que ele havia combinado na espiritualidade. E ela separou e ela não cumpriu aquilo que ela tinha prometido. Então, vejamos que nos laços também acontecem isso. A gente, na juventude, se arvora, né, nas paixões desenfreadas e acaba que a espiritualidade aciona o plano B. Esperamos que todos nós estejamos no plano que nos foi designado, no plano A, né, que é nós reencarnarmos com aqueles espíritos que nós precisamos reencarnar, porque temos compromissos com eles. Então, a reencarnação é uma bênção e nós temos que dar muito valor para a família que nós temos. E para nós concluirmos, Emmanuel nos dá a dica. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a oportunidade do aprendizado, agradecer fechando os nossos olhos. Agradecemos mais essa oportunidade de aprendizado, agradecendo a nossa família, agradecendo os benfeitores amigos que aqui se encontram, e que nós possamos levar de retorno aos nossos lares muita paz, e que nós nos preparemos nesse momento para receber a fluidoterapia na Câmara de Passes com muita receptividade.
Gratidão sempre a Deus, a Jesus e aos benfeitores que nos aconselham a que a gente sempre seja melhor. E que nunca esqueçamos que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia. E o Evangelho é a nossa bússola, para que a gente possa, através deles, nos guiarmos no melhor caminho na nossa vida em família. E que assim seja.